Nesse vídeo você vai entender, quem sabe, qual é a maior diferença entre aqueles profissionais que conseguem ter um nível de sucesso na sua carreira e aqueles profissionais que ficam patinando. Você vai entender nesse vídeo por que muitas vezes aquelas pessoas que você conheceu lá atrás, que eram tão boas em provas, testes, tão boas para passar em concursos, quem sabe, mesmo com essas competências, essas pessoas não conseguiram alcançar um nível de sucesso na sua carreira. Outro grupo de pessoas, quem sabe aquelas pessoas que não eram tão boas em provas, que eram alunos na média, quem sabe pessoas que nem o ensino médio muitas vezes completaram, alcançaram um nível de sucesso para a sua carreira que essas outras pessoas não alcançaram. O que será que diferencia esses dois grupos de pessoas? Quem sabe hoje a competência que mais diferencia esses dois grupos de pessoas seja a inteligência emocional. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Não tem como falar de inteligência emocional sem mencionar o grande psicólogo, escritor Daniel Goleman. Por muito tempo, Daniel Goleman procurou provar através de testes e algumas experiências que o QI, que era aqueles famosos testes onde você fazia provas, testes para medir a sua inteligência, ele procurou provar que não era aquilo que definia o nível de sucesso que você vai ter na sua vida. E ele provou que o que mais define o nível de sucesso que você vai ter para a sua vida está relacionado ao QE, que é o consciente emocional, a sua inteligência emocional. Ele provou que apenas o seu QI ele define cerca de 20%, 10 a 20% do sucesso que você vai ter na sua carreira. Enquanto o QE, que é o seu consciente emocional, define 80%, Então 80% do sucesso que você vai ter para a sua vida, do sucesso que você vai ter na sua carreira, está relacionado sim à sua inteligência emocional. Ok? Para que você entenda mais sobre inteligência emocional e comece a praticar isso no seu dia a dia, eu vou trazer aqui para você nesse vídeo 5 passos para você seguir para que você desenvolva a sua inteligência emocional a partir de agora, ok? O primeiro passo é você desenvolver a autoconsciência. Anderson, o que é autoconsciência? A autoconsciência está ligada a você conseguir entender os teus sentimentos, percebe? Você entender o que você está sentindo, você conseguir dar nome para os teus sentimentos. Então, dependendo das situações que você vive no seu dia a dia, essas situações elas vão te trazer alguns sentimentos e você precisa ter a autoconsciência de entender o que você está sentindo. Será que nesse momento eu estou sentindo raiva, tristeza, alegria? Percebe? Eu preciso entender quais são os sentimentos que eu estou sentindo, porque isso vai me possibilitar que eu entenda as minhas forças, as minhas fraquezas, que eu consiga entender tudo isso. Então, por isso que a gente sempre bate na tecla do autoconhecimento. Porque é o autoconhecimento que vai te possibilitar tudo isso. Você conhecer e entender quais são os teus sentimentos, dar nome para os teus sentimentos, percebe? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, depois que você começar a entender os teus sentimentos, você precisa de autogestão. Autogestão. O que é autogestão? Autogestão é você saber como gerir, como administrar esses sentimentos, percebe? Agora eu sei quais os sentimentos eu estou sentindo, mas como eu faço para administrá-los? Como eu faço para gerir esses sentimentos os quais eu estou sentindo? Percebe? Então, se você não entender como você faz isso, você muitas vezes vai trocar os pés pelas mãos. Você vai agir muitas vezes pela emoção, e não pela razão, não pelo equilíbrio do emocional com o racional. Lembra que você sempre precisa estar com o emocional e o racional equilibrados. E quando você age apenas pela emoção, pelo impulso, muitas vezes, você apenas deixa o emocional te levar. E quando você menos espera, provavelmente, quem sabe isso já aconteceu na sua vida, você trocou os pés pelas mãos, você tomou decisões equivocadas, quem sabe você magoou uma pessoa, quem sabe você acabou se expressando mal com o cliente, com o funcionário, isso vai te gerar alguns resultados negativos para você, porque você está se deixando levar apenas pelo seu emocional, percebe? Você, por mais que identifique ou não identifique os teus sentimentos, você não sabe como reagir a eles. Percebe? Então isso é extremamente importante. Eu preciso começar a entender como que eu funciono, quais são os sentimentos, qual é o nome dos sentimentos que eu estou sentindo naquele momento, para que eu consiga reagir da forma certa.
Percebe? Será que eu preciso esperar 10 segundos para tomar uma decisão, trocar os pés pelas mãos? Percebe? Será que eu preciso sair um pouco daquele local de trabalho para que eu consiga pensar com mais lucidez? Porque se eu reagir sempre de bate pronto, muitas vezes, o que vai acontecer é que eu posso estar tomando algumas decisões equivocadas. Então, o primeiro passo é você ter autoconsciência, o segundo passo é autogestão. E o terceiro passo, que é muito importante também, tá, é você conseguir se automotivar. Tá? Daniel Goleman ele provou, né, que pessoas que têm um alto nível de inteligência emocional são pessoas que conseguem se automotivar. Então, por mais que elas possuem, né, e sentem diariamente, quem sabe, algum sentimento ruim, um sentimento de tristeza, um sentimento de frustração, enfim, essas pessoas elas conseguem buscar em algum lugar, nelas mesmas, em alguma situação, motivação para que elas consigam seguir, apesar de estar sentindo algumas coisas negativas. Então presta atenção, eu não estou dizendo aqui para você que você não vai sentir coisas ruins, que você não vai sentir sentimentos desagradáveis, negativos ao longo do seu dia, ao longo da sua semana. Não é isso que eu estou dizendo, né? Mas a diferença é que essas pessoas com uma alta inteligência emocional é que elas conseguem encontrar nelas mesmas, tá, motivos para que elas consigam seguir. Então essas pessoas elas lembram de algumas situações que elas passaram lá atrás, e elas começam a entender que elas têm a força, né, que elas possuem a força necessária para passar por essas situações atuais. Elas entendem que esses erros, que esses fracassos serviram de aprendizados para que elas possam seguir. Percebe? Então, pessoas com inteligência emocional, elas conseguem sim se automotivar. Ok, esse é o terceiro passo. E o quarto passo, que é extremamente importante também, é o passo que está relacionado à empatia. Empatia. Você precisa sim ter mais empatia pelas pessoas em sua volta. Só que você só vai conseguir ter a verdadeira empatia, quando você sim conseguir se autoconhecer, né? Quando você entender os teus sentimentos, entender como lidar com os teus sentimentos, entender como você faz para se motivar. Quando você consegue dar esses passos, aí sim você vai estar pronto para praticar a empatia de verdade. Porque quando você não tem esse autoconhecimento, por vezes você acha que está praticando a empatia, só que tudo aquilo que você julga, muitas vezes, você julga com a sua lente, você julga de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com o mundo que você vê, de acordo com as tuas verdades, percebe? Porque você não se conhece de uma forma que deveria se conhecer. Então você julga as coisas em sua volta conforme aquilo que você acredita. Percebe? Então, quando você começa a se conhecer, conhecer os teus sentimentos, conhecer como você funciona, você começa automaticamente a ter mais empatia pelas pessoas, a entender como elas funcionam, a entender como elas se sentem, a se colocar no lugar delas, a cuidar a pensar antes de falar. Percebe? Porque você está praticando a empatia. Mas para que você pratique a empatia, você precisa sim dos passos anteriores. Ok? E o último passo, né, e não menos importante, o quinto passo, é você conseguir se relacionar com as outras pessoas. Conseguir se relacionar com as outras pessoas. Então, quando você consegue lidar com os teus sentimentos, né, gerir os teus sentimentos, se automotivar, praticar empatia, automaticamente você vai conseguir se relacionar com as outras pessoas, você vai conseguir extrair o melhor das outras pessoas, você vai aprender a se comunicar com as outras pessoas, você vai saber qual é a hora de falar, qual é a hora de ouvir, percebe? Então esse relacionamento, aprender a se conectar com as pessoas em sua volta, vai depender dos passos anteriores também. Então você precisa praticar esses passos no seu dia a dia, né, para que você consiga e aprenda a se relacionar com as pessoas de fato, certo? Então, qual é o lado bom de tudo isso? O lado bom de tudo isso é que, independente do seu perfil, você pode sim aprender a desenvolver inteligência emocional. Tá? A inteligência emocional, tá? Ela está ao alcance de todos nós. Ela está ao alcance de todos nós. E a verdade que eu quero te deixar claro aqui nesse vídeo, tá? É que seja lá qualquer coisa que você quer realizar na sua vida, se você quer avançar na sua carreira, se você quer se destacar no seu trabalho, se você quer alcançar uma promoção, um reconhecimento financeiro, se você quer melhorar o seu relacionamento com as pessoas que você ama, veja bem, tudo isso está relacionado
a se conectar com pessoas, porque pessoas precisam de pessoas. Então, para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, você vai ter que aprender a lidar com pessoas. Você pode ser bom tecnicamente em alguma coisa, mas qualquer coisa que você faça, você vai estar trabalhando com pessoas. É isso que te diferencia de um robô, é isso que te diferencia de uma máquina, ok? Então, você precisa desenvolver a inteligência emocional, porque quem sabe isso vai ser o teu maior diferencial para você avançar na sua carreira. Ok? Eu espero que você gostou desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, compartilha com mais pessoas que mereçam ter acesso a esse tipo de conteúdo e nos vemos em um próximo vídeo. Vai lá!